Povo querido do meu coração, como é que vocês estão? Estou aqui hoje para falar sim do filme das Backrooms. Pessoal, a galera da A24 junto com a Imagem Filmes levaram a gente para ver, né? E tá aqui, ó, mandaram até um presente muito legal. Olha que bacana, né? Vai abrindo aqui e vai mostrando, né, as coisas que aconteceram. Olha, assim, do filme das Backrooms, né? Baita presentaço, ó. Que aí você pega, olha que bonitinho que acontece. Você puxa aqui, ó, e aí vai, ó, pega, vai atravessando. Ó. Ó que da hora. Enfim, povo, muito obrigado à Imagem Filmes e A24 por terem, né, disponibilizado o convite, mandado o presente. Então, hoje é a análise. Eu vou fazer sem spoilers, porque eu acho que a versão com spoilers que eu vou fazer é praticamente explicando esse universo inteiro, mais em conjunto com o filme. Porque a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. As Backrooms, pessoas, só dando um pouco de contexto, que a galera pode ficar um pouco perdida, porque as Backrooms, ela é como se fosse uma dos mitos que tem, as lendas urbanas que tem na internet. Para vocês não ficarem tão perdidos, eu já fiz um vídeo explicando o que é mais ou menos Backrooms, mas é um vídeo até meio que antigo, ele tem uns 5, 6 anos já. E aí, esse negócio de espaços liminares, essa sensação de você estar em um lugar em que ele é infinito e ele vai assim, e é meio familiar e tal. Isso foi utilizado por várias pessoas. E vários jogos também já trouxeram. Por exemplo, no Roblox tem uma Peirofobia, tem vários outros, tipo, tem a Wikidot também. Então tem vários, vamos por assim, versões de Backrooms diferentes. A versão do filme, pra vocês não se perderem, é a do canal Kane Pixels. Kane Pixels, que foi o cara que também popularizou as Backrooms, trazendo as animações. Ele fazia no canal dele do YouTube, a galera da 24 gostou, e aí decidiram fazer um filme sobre isso, sobre espaços liminares, sobre esse lugar que você acaba encontrando, tipo um bug do mundo, um negócio que você atravessa e vai pra uma outra dimensão, uma outra parada. E é um lugar bastante familiar, é como se esse lugar, ele se alimentasse, né, das memórias das pessoas e das coisas das pessoas e de como elas existem e de coisas do mundo que vão e param lá, né, simplesmente porque tem essas conexões meio bizarras e tal, né, tipo, o mundo funciona como se tivesse um escape, né, como se tivesse alguma coisa, né, atrás do mundo mesmo, como se fosse um universo paralelo, melhor dizendo, conectado ao nosso. E aí, então, só dando um contexto, o protagonista, que na verdade são dois protagonistas que envolvem a história do filme, e eles vão ter um relacionamento meio assim estranho, que é o Clark e a Mary. A história gira em torno deles e da história dos dois, mas o Clark, ele é, só dando um contexto, tá, pra vocês não se perderem, não é spoiler isso aqui já tá nos trailers. Ele acaba tendo uma loja de venda de roupas e também artigos antigos, né, móveis usados e móveis que são reutilizados, enfim, são móveis velhos, móveis de todas as épocas praticamente, ele vende, né, nesses galpões antigos americanos. E a Mary é a sua psicóloga, tanto que aparece mais até essa conexão no próprio trailer e tudo mais. E aí eles acabam encontrando as Backrooms, eles não encontram juntos, eles acabam encontrando em partes separadas. Tem outros personagens que ajudam a andar a trama, né, pra explorar o que tá acontecendo nas Backrooms, e aí eles entram no negócio e praticamente as Backrooms vamos por assim, dá pra ver que é 80% do filme pelo menos. Mas é claro, vou falar pra vocês, tem uma história, eles estão contando a história desses personagens sobrevivendo, enfrentando as coisas dentro da Backroom. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que assim, o filme, ele não vai explicar muita coisa, ele não vai chegar e jogar tudo na sua cara, ele não vai explicar o que é Backrooms, ele não vai explicar o que é as coisas do universo da Backrooms, que é do Kane Pixels, que ele já contou no canal dele, ele tá contando aquela história. Então eu recomendo muito, se você quer ver o filme e você não quer ficar perdido, vai dar uma olhada principalmente na série do Kane Pixels, vê tudo lá o que tem. Eu vou deixar até a playlist para vocês irem lá ver, eu vou fazer um resumo também, mas é aquela coisa, eles não explicam, eles só falam, ah, esse lugar existe, e é isso. Então vamos lá, eu tô falando, né, sem spoiler, justamente, eu tô falando pra não estragar a experiência de ninguém, só falando o que eu achei e o que foi as minhas impressões com o filme, né, o que eu, né, pô, eu vi e tal, é um negócio que eu já acompanhei há muitos anos e acompanho, né, que tem muitas Backrooms diferentes. Eu acho que é a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer pra vocês. Se vocês estão esperando, por exemplo, a Backrooms que tem em outros jogos, que já teve, por exemplo,
exemplo, teve o Subliminal, ou teve aqueles Dreamcore, ou teve jogo do Roblox, a Perophobia. Se vocês estão esperando essas coisas, não tem. Então, é novamente inspirado mais do negócio do Kane Pixels e do universo que ele montou. Então, já falando pra vocês, né, olha, se vocês não estão entendendo, eu tô direcionando pra vocês, gente, é a Backrooms do Kane Pixel. Porque é aquela coisa, a Backrooms originalmente não tem um criador, não tem um cara que, eu fui o cara que deu a ideia. Foi a galera discutindo no 4chan em 2019, que aí muitas pessoas começaram a ter várias interpretações e, sabe, essas coisas de espaço liminar e tudo mais, que você vê e você fala, nossa, que arquitetura bizarra, arquitetura estranha e tudo mais. Então o filme vai brincar bastante com isso. Uma coisa que o filme faz, aí agora falando das minhas impressões do filme, o filme, ele é meio lento, tá? Ele não é um filme, meu Deus, porrada toda hora, pancada. Tem a cena inicial que é pra dar contexto, mas muita gente não vai entender, então acho que até é bom, serve até um pouco de explicação. É falando da Async. Async, que é uma empresa que eles cuidavam de radiografia, radiologia e tal, e aí depois eles acabaram mudando. Gente, novamente, não explica isso direito, mas tem justamente lá na lore do Kane Pixels. Então, como é do YouTube, já tá lá, tô só dando um contexto pra vocês não se perder também. Não é um spoiler, porque eu tô falando, tem coisa que não é explicada no filme. Então é aquela coisa, se você tá indo com a cabeça, nossa, eu vou finalmente entender o que é Backrooms, muito provavelmente você não vai entender nada. Então, mas tem uma explicação? Tem algumas coisas que eles falam e tudo mais, tem, mas só que as Backrooms é muito grande, tem muita coisa, muito detalhe, muita parada, muita ideia nova e muita coisa até interessante, mas no filme ele só aborda realmente o relacionamento desses personagens, ele faz um background pra eles, um negócio até meio que simples assim, não é um negócio tão denso, mas dá pra entender as motivações de cada personagem, do porquê que eles estão fazendo cada coisa, né, da onde tá rolando tudo mais, e aí do nada, esses dois protagonistas, eles encontram, né, aonde tá as Backrooms, e aí as coisas acontecem lá dentro também. As Backrooms, eu senti que o filme, né, melhor dizendo, ele tenta suar com essa parte do mistério ainda, ele tenta suar com a parte de que as próprias pessoas que encontram as Backrooms, elas não sabem dizer direito, ou não sabem explicar o que tá acontecendo, o que é esse lugar infinito, que você vai andando, e tem umas coisas meio bizarras da própria mente da pessoa, tem uns negócios meio, sabe, esquisito, tem coisas jogadas em tudo que é canto, tem câmeras pra tudo que é lugar e tal, e aí, enfim, é um negócio que eles tentam brincar ainda com esse senso de mistério, com esse senso ainda, tipo, não, vamos deixar a galera meio perdida, meio de propósito. Eu senti isso no filme. Por mais que quando eu vi, eu falei assim, pô, eu acho que poderia ter um pouco mais de explicação, poderia ter mais coisa da Async, poderia ter mais coisas contando desse universo, tem mais outras, por exemplo, as criaturas do negócio. Eu senti que as criaturas ficaram meio apagadas, eu tô sendo bem honesto. Cor, mas isso já é um spoiler, tá, não sei o quê. Não, tem criaturas no negócio, tem criaturas, tem alguns bichos e tal, não vou dizer quais, mas eu falo, eu senti que, assim, são bem feitas, eu achei legal, né, a ideia e tudo mais, é bem interessante, mas aquela coisa, se você tá com expectativa de encontrar algumas outras coisas, assim, de criaturas, digamos, de aperofobia das ideias, novamente tô comparando porque é uma coisa que eu já trouxe no canal, então eu acho que a galera vai ficar um pouco perdida. Pô, fui lá pra ver o negócio e não tem, então já tô falando, gente, não tem mesmo tal coisa, porque não é baseado nesse universo, é baseado no universo do Kane Pixel. Mas aí voltando a falar da atuação dos personagens, eu achei até que boa, não é uma coisa super, ultra, mega maravilhosa, mas é bem boa, é bem legal, né? E acho que eles entregam bastante, entregam a sensação de medo, de estar descobrindo algo novo, de estar numa parada que nem eles mesmos então estão entendendo, estão tentando descobrir tudo juntos, mas ao mesmo tempo é um negócio muito louco, é um bagulho que eles não têm a noção do que é. A gente que já tá, sabe, você deu um noclip e atravessou o bagulho, né? Tipo, noclip é atravessar o chão e tal, e do nada você tá nesse lugar meio bizarro. Então, tipo assim, na cabeça do pessoal, eles não têm essa noção, eles não sabem o que é o noclip, eles não sabem o que é atravessar essas paradas, pra eles é só um lugar, assim, meio louco ou até viagem da cabeça deles. Então, por mais que o conceito Backrooms surgiu em 2019, o filme ele não se passa nessa época, ele não se passa mais recente, ele não é de 2020, 2000 e pouco, ele é lá nos anos 90. Então você tem que ir com a cabeça das pessoas dos anos 90, você tem que meio que retratar as pessoas como viviam
ou estavam naquela época. E eu acho que isso aí, o filme, ele transporta a galera pra essa época sim, isso que é bem legal. Tem muita coisa das antigas, melhor dizendo, tem muita coisa que eles acabam colocando e reaproveitando de uma maneira até que bem inteligente. Só que eu acho, e aí uma coisa que me pegou um pouco, a galera talvez pode estar esperando um terror meio, sei lá, slasher, que tem um bicho que sai fazendo um monte de coisa. Ele é mais um terror psicológico. Ele é mais um terror que você vai admirando as coisas, andando junto com os personagens, as coisas, os inimigos, as paradas são meio que retratadas, sabe? Igual quando você tá vendo mesmo a parte de Backrooms e esses analog horrors. Você vai acompanhando junto, você vai vendo as coisas junto com os protagonistas, né? Você vai acompanhando junto com eles e é praticamente você do lado deles. Eu achei isso bem legal, eu achei isso bem interessante, ainda mais pelo terror psicológico que envolve todo esse lugar bizarro que vai só indo e tudo mais. Outra coisa também que tem que avisar, que é bem importante, não tem cena pós-crédito, pelo menos, né, na versão que eu vi, não tem, e eu acho que cabe sequência? Cabe, né? Mas eu acho que se eles fizerem alguma coisa ou algo do tipo, aí eu já acho que eles deveriam já partir pra uma explicação, e principalmente pra algumas coisas que foram colocadas no filme que, tipo, tá lá, mas não leva exatamente pra uma resposta. Ele leva pra uma ideia, ele leva pra tipo, pô, é legal isso aqui, mas não elaboraram em nada o bagulho. E aí, tipo assim, tem umas coisas que são muito interpretativas. Aí fica aquela coisa das teorias, né, que a galera vai decorrer e vai arrebentar também na parada, e tem coisas que, tipo, são interessantes, e tem umas referências às coisas que eu fiquei, tipo, tá, os caras fizeram referência a umas paradas também da mesma época que as Backrooms estavam surgindo, essa coisa da mente, essa coisa tal, que também teve na época, não exatamente das Backrooms, mas teve um negócio meio, eu falei assim, caramba, não sabia que o Pixel ia pôr uma coisa dessa, né, eu achei, caramba, referência meio bizarra, poucas pessoas vão sacar, mas tem muita coisa dessa parada do estado da mente, dessa coisa de como que o lugar brinca, né, com a mente da pessoa e tudo mais também. E como que as próprias pessoas que estão quebradas reagem a esse lugar, que ele é muito familiar, mas ao mesmo tempo ele tem alguns problemas, ele não é perfeito, ele tem algumas coisas que ele não consegue replicar de maneira exata. Então, olha, pessoal, sendo bem honesto, ele é aquele terror cheio de jumpscare? Não, não é. Definitivamente ele não é. Ele é realmente mais terror psicológico, de você ficar esperando as coisas acontecer. Tem os sustos que acontecem são bem assim, não é tipo pulando na cara igual um Five Nights at Freddy's, não é. Ele é realmente mais terrorzão psicológico, de você sentar, ver e tal, mas novamente, ele é bem lento. Então talvez se a galera estiver esperando, meu Deus, o super terrorzão que vai voando as coisas na cara, não é isso que é as Backrooms. A Backrooms é um negócio mais contemplativo também. Porque toda essa história de espaços liminares, Dreamcore e essas paradas, né, de Backrooms e tudo mais, sempre foi sobre o ambiente, sobre o lugar, né? Então não tem um inimigo 100% visível, não tem uma coisa, uma criatura e tal. Eles dão a entender isso em algum momento, mas eles não usam isso pra nada. O que me deixa um pouco mais decepcionado, porque eu tava esperando algumas explicações a mais de criaturas e tudo mais, isso não veio, mas até aí tudo bem. Eu acho que pela experiência do filme eu achei um filme bom. Não é um filme terrível, não é uma experiência, nossa, eu achei tudo horrível, não. Tem muitos efeitos bem legais, tem muitas coisas do CGI, assim, que passam, né, parecendo, não é igual do YouTube, é realmente muito bem feito. E eu fiquei sabendo que as cenas foram todas feitas no Blender. A galera aí do 3D, né, que usa Blender é um aplicativo de graça, né, que dá pra você fazer no PC e fazer 1 milhão de estripulias. E usaram no filme e foi muito bem feito. Tem cenas que eu não consegui distinguir se é 3D ou não. Tem algumas que sim, tem algumas que dá pra ver na cara, que é o croma verde absurdo. Mas tem várias outras que você fala, pô, realmente os caras acertaram em cheio. Esse terror só ele se baseia sempre no psicológico e nos personagens estarem completamente perdidos. Isso pode incomodar uma galera. Porque quando começa mesmo a conversar ou falar alguma coisa, é muito pouco e é um negócio meio jogado lá pro final do filme. Você passa 90% do filme meio perdido se você não sabe o que é Backrooms. Eu, tipo, não, eu sei, já tô ligado que as coisas estão acontecendo, então, falou, caramba, tem umas coisas bem legal. Mas eu tava ali na sessão e a galera, pô, é interessante, mas tem algumas coisas que ficaram, sabe, meio assim, o começo do filme é muito bom.
O começo do filme é bem legal. E depois ele dá uma queda porque ele apresenta esses personagens novos, né? Os protagonistas, tudo. Eles não são ruins, eles têm que fazer alguma coisa pra história andar. E aí a direção que o Kenny Pixel junto com a A24 quis fazer é como esses personagens estão dentro das backrooms e como que eles estão andando, o que tá acontecendo e pirlim pão doce. Então não vai com a ideia de que, meu Deus, vai ser ação, vai ser porrada toda hora. Não é assim. Esse filme não é desse jeito. Ele é bem mais terror psicológico mesmo. É um negócio... eles deixam isso claro. E isso é uma coisa que também me incomodou um pouco. O filme, ele não deixa as coisas tão sutis, igual as backrooms originalmente faz. As coisas tipo assim, não, gente, ó, estamos fazendo um terror psicológico. Se vocês não entenderam, vamos explicar de novo. O terror psicológico, não as backrooms, né? E aí tem algumas cenas e algumas coisas que eu fico assim, tipo, tá, eu acho que até o próprio personagem já entendeu que ele tá num bagulho bizarro, não precisava fazer de novo, sabe? Enfim, mas eu tive uma boa experiência, achei um bom terror psicológico, não é super ultra mega maravilhoso, mas eu achei bem legal, achei bem da hora, né? E, pô, é a primeira coisa da internet que não é esses jogos de mascote horror que tá indo pro cinema. Eu espero que dê muito certo, eu acho que vai dar muito certo. E, novamente, eu gostei por acompanhar já também um bom período de tempo, mas eu sinto que talvez as pessoas que estejam vendo vários tipos de backrooms diferentes, que, novamente, existem vários universos diferentes de backrooms. O do filme é o do Kenny Pixel, então se você tá esperando coisas de Apeirofobia, coisas da Wikidot, coisas, sei lá, da galera fazendo algum jogo que você viu, Dreamcore, sei lá, Subliminal ou algo assim do tipo, cara, só foca no do Kenny Pixel. Se você gostou do negócio do Kenny Pixel, você vai amar o filme. E é isso, pessoal, tá aqui minha análise, deixa o gostei, inscreve, ativa o sino. Novamente, eu acho que os atores são bons, eu gostei e tal, mas eles dão uma certa sensação de medo e tal, uma sensação bem apavorante em alguns momentos, mas eu acho que tem umas horas que eles, tipo, pô, eles já sabem, sabe? E o problema é que o filme ele dá a entender isso, pô, eles já estão alguns dias sabendo dessas coisas, né? Não é possível que, né? Enfim, mas também tem toda a história da parte do que tá rolando, tem todo o plot. Eu acho que esse plot dos personagens poderia ser trocado pelas coisas da Async. Pra mim, eu acho que seria mais interessante. E aí, ter pessoas, né, dentro das backrooms e tal, também é uma ideia, né, e tal, mas tem... Enfim, eles quiseram escolher dessa forma, agora o filme já tá feito, aí depois com spoilers a gente pode conversar melhor. Mas é isso, pessoal, deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.